Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril? Se dela a matas ou não? Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Até aí. Meus amados irmãos, serei breve. Quero trazer apenas uma palavra de meditação, uma reflexão, nessa noite chuvosa. Deus, Ele quer falar com você. Quer falar comigo. Mesmo muito cansado, Ele fala conosco. Mesmo eu estando cansado, né? Meus amados, quando Deus Ele pede para Moisés separar 12 homens, desses 12 homens, cada um representava uma tribo de Israel. Deus Ele chama Moisés e diz: olha, envia esses 12 homens para atravessar essas montanhas da região de Neguebe e ir para Canaã, promessa de Deus a Abraão. Dizia Deus para Abraão que era uma terra que manava leite e mel. E agora, nesse momento, irmão Tiago, Deus chama esses 12 homens e diz para eles o seguinte, através de Moisés: vocês vão lá, olhem a terra, veja se a terra é boa, olhe as características do lugar, se as pessoas que habitam lá são pessoas fracas, se são pessoas fortes. Observe alguns aspectos geográficos, se a terra é fértil, e traga algumas frutas, se porventura haver frutas ali. Traga algumas frutas para mostrar para o povo, para as tribos, o tipo de terra que eu quero colocar vocês. Veja se ali existe um povo, quais são os povos que habitam ali, se eles moram em arraiais ou se moram em cidades com fortalezas, com muralhas. Assim foi dito, assim foi ordenado essa missão de reconhecimento ou de conhecimento para um local onde o próprio Deus tinha prometido ao pai Abraão, ao pai de Israel, a descendência dos israelitas. Depois que Deus fez todas as maravilhas, tirando do Egito o seu povo, operando sinais, operando prodígios e maravilhas, abrindo o mar vermelho, introduzindo eles a um outro ambiente, onde atravessaram o deserto, e ali já as portas de entrar na Canaã de Deus. Ele manda uma missão de 12 discípulos, 12 espias, e cada um desses espias representavam uma tribo. Aqui, se eu fosse explicar
e trazer um estudo exegético dessa palavra, iria requerer 3 ou 4 horas de relógio para podermos entender a compreenditude assim superficial de tamanha profundidade de 12 tribos, 12 discípulos, 12 zodíacos, as constelações e as representatividades do que há assim no céu, assim na terra, assim na terra como nos céus. Iríamos entrar em mistérios, iríamos entrar em profundidades, e o tempo aqui não ia dar. Eu vou para o prático. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, nesse acontecimento, é que a pergunta que eu faço, meus amados, é se Deus não já sabia o que havia ali em Canaã. Algum de vocês aqui pode duvidar de que Deus não sabia o que havia ali em Canaã? Então, por que Deus ele manda 12 homens, sei lá? Deus não sabia? Ele manda uma missão de 12 homens atravessando montanhas para fazer o reconhecimento daquela terra e trazer os diagnósticos para a grande multidão. Eu lhe pergunto, lá no monte Deus não poderia ter usado o sobrenatural, o mistério e ter falado com Moisés? Da mesma forma como ele manifestou seus mandamentos, seus 10 mandamentos? Então por que Deus ali, ele pega Moisés e separe 12 homens, cada um representando uma tribo, para ir fazer o reconhecimento geográfico? Nos dias de hoje, talvez iria um drone, um GPS, um satélite, fazer uma leitura de quantas quadras, quantos alqueires, quantas tarefas, quantas nascentes, quantos córregos, quantas montanhas. Mas naquele momento, aqueles 12 homens faziam o papel de um satélite, de um GPS, para fazer uma leitura daquele ambiente. Mas Deus, na sua soberania, na sua onisciência, o Deus que tudo vê, naquele exato momento, não estava olhando para aquelas montanhas e vendo ali tudo que havia? Sim ou não? Sim. Noite passada, Deus ele falou no coração, sempre nas leituras da palavra, mesmo com todas as minhas mazelas, como humano que sou. Ele disse assim para mim: meu filho, eu trabalho com causas e efeito. Eu sondo não só a atitude, eu não sondo só a atitude de você dar um pano a alguém, mas eu estou sondando, como foi dito aqui, o coração, para ver o porquê que você está fazendo isso. Então Deus ele trabalha com causas e efeitos, porque Deus não está tratando com Deus. Deus, Tiago, não está tratando com anjos, seres não caídos. Ele está tratando com seres caídos em um processo de restauração. Glorifica a Deus. Ele enviou o seu Filho unigênito para restaurar e aperfeiçoar o nosso espírito. A carne para nada aproveita, será consumida pelo pó. E quando nós formos ressuscitados, e o pó volver, e o mar der seus mortos, e nós agora ressuscitados, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aí, amados, nosso corpo será transformado
chamado pó às cinzas. Das cinzas e do pó ao corpo físico. E aí nós seremos transformados. E assim como Ele é, nós seremos. Como Ele é, nós o veremos. Mas em primeira mão, Deus Ele está dizendo: vocês vão lá ver. Vocês vão lá passar por esse processo. Veja o que é que tem lá. Veja quais as pessoas que habitam lá. Veja como é a terra, se é boa, se é fértil. Se tiver frutos, traga frutos. E aí aqueles 12 homens foram. Observaram todas as coisas que o Deus eterno já sabia, mas que estava tratando com homens. Pessoas de carne e sangue. E ele respeita o nosso fundamento, a nossa estrutura. E ele vai nos ensinando através de erros, de quedas, de acontecimentos dentro do Cronos, dentro desse tempo limitado de 80, 70, no máximo, anos de vida. Moisés, quando ele entende tudo isso no final da sua vida, ele escreve no Salmo 90 dizendo: ensina-me a contar os meus dias, para que no final deles eu encontre um coração sábio. Contar os dias, contar os acontecimentos, contar o que passou, o que aconteceu, os erros, as falhas. E Deus agora está tratando com seres humanos. Deus não precisa saber o que tem lá. Ele já sabe. Ele quer que você tenha contato com a sua realidade humana. Dentro dessa dimensão humana que estamos predicados. E aqueles homens voltam com diagnósticos variados. A terra é boa? É boa. 2 homens para trazer um cacho de uva. Trouxeram um cacho de uva que era do tamanho de um cacho de coco. Uvas do tamanho de um coco. Era uma uva para alimentar 4 homens, talvez. 2 homens. Uma bolinha de uva para encher a barriga de um homem. Um cacho de uva para 2 homens conseguirem carregar o peso do que você hoje bota na palma de uma mão. Um cacho de uva com 50, 40, 30 quilos, 2 arrobas, 2 homens. A terra é fértil e fértil para valer. Tem águas, tem montanhas, tem pastos verdejantes. 2 homens tiveram essa visão. Mas 10 homens viram e olharam outras coisas. Olharam que haviam gigantes, nefilins, refaíns, jebuseus. Havia muitos povos habitando naquela Canaã, um vale imenso. Enquanto o olhar de alguns homens, 2, estava focando numa boa terra, estava focando num bom ambiente, estava focando no Deus poderoso que tinha conduzido eles até ali, 10 homens representando 10 tribos, estavam olhando as dificuldades, as intempéries, os obstáculos. Estavam olhando que perto daqueles soldados, literalmente, eles eram como gafanhotos. Eram gigantes que fizeram Moisés tremer diante do rei Og de Bassã, cuja sua cama, deitado, ele tinha 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. A largura dele era mais larga do que a minha altura.
largura daquele homem. Ele não passava numa porta de 80, de 1 metro. Ele passava numa porta de 1,80 m. De largura, de ombro. O que é que eu aprendo com isso? Primeiro, Deus ele ficou irado com a incredulidade daquele povo. Eles não podem entrar nessa terra. O obstáculo maior não é o gigante. O obstáculo maior não são homens de 6 dedos, cuja espada pesa 40, 30 quilos, só a faca do homem daquele. O maior obstáculo estava no coração daquele povo. Eles não podiam entrar naquela terra. Aquela terra era boa, eles que eram maus. E eles vão precisar ser peneirados, amassados, passando um percurso de 40 dias, Deus transformando cada dia humano em um kairós de 10 anos, de um ano. 40 anos, o kairós dentro do cronos. O tempo de Deus dentro do tempo do homem para dizimar, arrancar aquela semente maligna que estava ali. Meus amados, eu descendo a ladeira e conversando com Deus debaixo da chuva para chegar aqui, e eu falando com Deus, dizendo: é verdade, Deus. Quando nós aprendemos as lições, já passamos pelos problemas. Se eu soubesse da solução que eu tenho hoje para os problemas de 10, 20 anos atrás, eu tiraria 10. Quando eu descubro a solução, a professora já tomou a prova e já deu a nota. O tempo não me espera. Com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu fizesse tudo completamente diferente. Mas como é que eu poderia ter essa cabeça de hoje se eu não passasse por tantos terrenos que eu sei? A forma didática de Deus não é no piripiqui. Por isso que Salomão, compreendendo essa urdidura do tecido, essa trama da malha, ele diz que aquele que diz que as coisas do passado foram melhores, ou são melhores do que essa do momento, é um tolo, porque tal falar não procede da sabedoria. Salomão entende que em cada momento, para cada momento, tem uma atitude, tem uma tomada de decisão. O que eu aprendo com esse texto? De um Deus soberano, mas que quer nos dar lições humanas. Porque Deus não pode tratar-nos como Deus, porque não somos. Somos seres ainda evoluídos. Estamos em um processo de restauração até que a gente terá esse corpo corrupto um dia transformado em um corpo incorruptível. Então aqui não pode aparecer um anjo aqui que eu vou cair tudo em texto, porque um ser espiritual diante de um corpo corruptível. Eu não posso ter certas revelações, não é porque Deus não quer me dar, é porque o meu corpo corruptível não irá suportar a glória dessas revelações. Houve um homem nas Escrituras Sagradas que ele teve uma visão e viu seres espirituais voando de 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e quando as 2 voavam e gritavam, cada lote, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando naquele momento ele se jogou no chão e disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e agora eu vi a glória do Eterno. E ele clamou a Deus, e Deus disse que realmente ele é carne, ele é pó. Na minha carne não habita bem algum. E ele pode ser consumido. E Deus enviou um anjo, um serafim com uma tenaz, que tirou uma brasa do trono de Deus e purificou os lábios do profeta Isaías. E Deus ele quer tratar
Então tem coisas que parecem que não está dando certo. Está entendendo, mano? Tem coisas que dentro da sua lógica não faz sentido. Mas eu não tenho testemunho aqui. Eu não contei, eu não fui glorificado, eu até me emocionei, senti a presença de Deus, porém, como é que agora eu venho para um outro caminho? Houve um homem nas Escrituras Sagradas que Deus enviou um profeta para dar para ele uma sentença, irmão. Tu cerca a tua casa porque tu vai morrer. Naquele exato momento, o profeta virou as costas e saiu do palácio, descendo talvez escadas, passando por corredores, passando por outros salões, até estava no aposento real, e foi saindo, passando por guarnições, e passando por torres de vigia, e antes dele sair do castelo, nesse processo de sair ali dos aposentos reais, para sair para fora do palácio, dos aposentos do rei, as Escrituras dizem que o rei ouviu aquela sentença, ele virou o rosto para a parede. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. E ele falou com Deus. Deus, ele trabalha com causas e efeitos. Aleluia! Ele está trabalhando com pessoas humanas, que faz xixi, cocô e a bota. Que um furo um espinho de laranja fura e sai sangue. Pessoas que precisam dormir, tem que tomar banho para ficar fedorento. Deus trabalha com seres humanos. E o relacionamento de Deus com os homens, de Gênesis e Apocalipse, causas, efeito, atitude, efeito, ação, reação, ação, reação. É a lei da física. Toda ação tem uma reação. Você joga uma pedra em um lago, tranquilo, jogou a pedra quando cai na água há uma reação. As ondas somam, as ondas. O efeito das ondas circulares ao redor da pedra. O vento faz uma ação, o movimento da palha, o movimento da árvore é o movimento da ação do vento. E aquele homem virou o rosto para a parede e disse: Senhor, lembre de mim agora. Lembre de quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu estava orando, eu estava buscando tua parte, eu estava lendo a palavra, eu estava evangelizando, eu estava fazendo alguma coisa, eu estava ali, Senhor, lembre agora, Senhor, eu sou humano, eu estou falando com o divino, sou homem, carne, pó, a ação entrou aqui agora e disse que eu vou morrer, agora a reação é que eu estou falando contigo, Deus disse para Isaías: volta agora! Aleluia! Olha aí a ação e reação. Glória a Deus. O profeta Isaías bem tinha saído do palácio, já estava no portão final, meia volta voltou. O profeta disse: peraí, o que está acontecendo? Volta, o homem falou comigo. O homem falou comigo. Ação e reação. Diga comigo: ação e reação. Toda ação tem uma reação. A ação de ir pela terra para fazer uma vistoria foi uma ação. Quando vieram dar o diagnóstico para Moisés, houve duas ações, houve dois diagnósticos. 10 disse: é suicídio. Deus está querendo nos matar. Os outros dois, uma outra reação, diz: é terra boa, é terra que mana leite e mel. Aqui, ó, o tamanho dessa uva. O Deus eterno que botou 10 pragas lá no faraó e abriu uma vermelha para nos dar aquela terra. Aquilo ali vai ser quentinho, aquele gigante perto de nós. Aleluia! Ação e reação. Aquela multidão total diz: realmente, esse Deus que é o nosso fim, murmuraram. Deus diz: esses dois aí tiveram uma ação diferente, tiveram um pensamento diferente, tiveram uma atitude diferente diante da dificuldade. Em outras palavras, depende de como você vê, como é a cosmovisão, como é
sua vida, essas situações que vêm ao seu encontro, de que forma é que você está absorvendo isso e qual será a sua tomada de decisão. Aquele rei poderia ficar agora, eu vou morrer, chama painho, chama a mãe, chama meus filhos, chama o advogado para fazer aqui o testamento. Aquele rei poderia ter se jogado debaixo da cama, debaixo do cobertor, e ficado deprimido. Mas diante da sentença, diante do problema, ele tomou uma atitude, uma reação. Ele foi falar com Deus, como um homem. Aleluia. Expôs a atitude dele. E Deus disse a Isaías: volte, volte. Meia volta vou ver. A escritura diz que Isaías não tinha nem saído do pátio. Voltou e disse: Deus está mandando te dizer, 15 anos a mais. Aleluia. 15 anos a mais. Aleluia. As escrituras diz que Deus usou o profeta Elias para dar uma sentença a Jezabel. Tu vai morrer nos muros de Israel, e os cães vão comer, lamber teu sangue e comer tua carne. As escrituras diz que Deus mandou Elias dar uma sentença a Acabe. As escrituras diz que Jezabel morreu. E aí houve um momento que Elias viu que Acabe não morria. E Elias foi conversar com Deus. O que é que está acontecendo? Eu sou profeta. O que eu falo se cumpre. Eu dei uma palavra que o Senhor mandou. E Deus disse: como é que eu posso matar Acabe se ele ora e jejuma na minha presença? Ação. Disseram que você é feio, que você é fedorento, que você é negro, que você é pobre. O que é que você vai fazer com isso? Você vai ficar com esses hinos gospel, esses hinos de crente? Está sofrendo, está sofrendo. Oh meu Deus! Esses hinos de autopiedade, que ninguém aqui está sendo queimado, nem está sendo cabeça cortada. Esses hinos que fortalecem o medo, a autopiedade, ninguém me ama, cheio de traumas. Ação e reação. As escrituras dizem que Abraão levantou o cutelo em uma ação e Deus teve outra reação. Aleluia. Enviou seu filho unigênito. Se um homem, sendo um homem, tem amor por mim, de entregar seu único filho, me deu uma missão. Eu, como Deus, vou entregar o meu também. Ação e reação. Deus, ele quer tratar. Deus, ele quer falar dentro de nós. Você ama a sua esposa? Você ama o seu marido? Quer usar aqui esse exemplo? Ou você apenas ama o prazer sexual que a sua mulher ou o seu marido lhe dá? Você realmente está preocupado com a sua esposa? Ou apenas está preocupado na hora da relação sexual do orgasmo, do prazer que ela pode lhe dar? E vice-versa. Por que eu estou usando essa ilustração precisa e mais íntima para falar de todas as coisas que estão ao nosso redor e nós, no nosso relacionamento interpessoal?
espiritual, nos nossos relacionamentos humanos, até que ponto nós amamos e até que ponto estamos preocupados com o outro. Somos seres egoístas. E o egoísmo, disse o apóstolo Paulo, seria um dos maiores exemplos da apostasia no final dos tempos. Tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. Como tem sido essa nossa preocupação pelo outro? Como tem sido esse amor? Fomos ensinados a farinha pouca e o pirão primeiro. Fomos ensinados por uma sociedade de competição, que só um pode subir no pódio, que um time tem que sair derrotado para que o outro levante o troféu, que a alegria do Vasco é a tristeza do Flamengo, que a alegria do Bahia é a tristeza do Vitória. Fomos insuflados, fomos envenenados com a competitividade, essa mesma que veio desde o pecado de Adão. Amamos nossos filhos, ou eles são apenas uns bibelores, uns enfeites de prateleira para recebermos aplausos e elogios? Estamos preocupados em colocar nossos filhos nas escolas para que a sociedade não discrimine que seus filhos são vagabundos ou marginais, ou que andam batendo um papo ali ou lá, ou porque vende pipoca na praça, ou porque está com um carro de mão, fazendo um carreto na feira, e ele tem que ser médico, ele tem que ser um doutorzão. Você já pensou o que seria se não houvesse lixeiro, varredor de rua? Quem ia levar o leite da sua casa se não tivesse um vaqueiro? Nós damos notas, nós qualificamos uns em detrimento de outro. E Deus, ele passa o seu olhar penetrante. Ele faz com que situações venham até você. Permite alguém lhe caluniar. Permite os problemas financeiros. Permite até mesmo problemas familiares. Desequilíbrios conjugais. Problemas de ordens humanas, porque estamos aqui nesse processo humano. E ele fica observando na ação a sua reação. O seu encorajamento, a sua postergação diante do problema. Deus nos abençoe. Qual é a atitude? Será que Deus mandou aquele povo ir lá observar para batê-los? Ou para revelar quem eles eram? Deus mandou eles lá para matá-los? Ou para mostrá-los que a terra é boa, mas ainda você não pode ter uma pedra de ouro? Você ainda não pode ter um carro? Você ainda também não pode ter uma mansão? Porque o seu coração não pode estar nessas coisas. E no meio de tudo isso, o Pai não quer te perder. Então ele prefere te preparar, tratando com você de forma humana, erros e acertos. Vá lá e veja quem você é.
quem são os gigantes que precisam ser derrotados? Se são de carne e osso, e a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou se nós somos os grandes inimigos de nós mesmos. Na entrada do portal de Delfos, na Grécia, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Mas depressa se vê esse inimigo de fora, se dentro de si mesmo o homem não está em guerra. E para que você se conheça, eu vou dar um tapa na cara. E aí tu vai ver quem você é. Você vai correr para pegar um facão. Mas se eu não der um tapa na cara, a ação, não saberemos a reação. Jesus ia passar uma vez só em Jericó. Havia muitos cegos, muitos doentes. A ação de caminhar ali nas ruas e a reação do cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ação, reação. Jesus passando em meio à multidão, ação, todos ali encostando, todos pegando, mas uma reação: alguém me tocou. O ladrão de um lado, o ladrão do outro. Ação, reação. Se tu és um filho de Deus, já se salva, eu creio. A reação: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, Jesus. Deus, homens. Ação, reação. Deus nos abençoe.